Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí pessoal, em mais um episódio aqui do nosso querido e amado podcast. Nós vamos falar bastante no episódio de hoje sobre o sorteio aí da Copa Libertadores da América que foi realizado na última semana aí pela Conmebol. E também falar um pouco desse fiasco da Copa do Mundo esse ano, então vai ser um ano atípico aí também, com um calendário um pouco reduzido lá para novembro. E nós temos que falar, mesmo que seja brevemente nesse episódio, é claro que com um foco maior no sorteio dos grupos da Libertadores, mas nós temos que falar desse fiasco da Itália que ficou fora da Copa do Mundo, a sua segunda Copa do Mundo seguida, em que a Itália está fora, perdendo para a fortíssima seleção da Macedônia do Norte. Acreditem se quiser. Então, galera, nós vamos falar bastante, tanto dos sorteios quanto desse fiasco da Itália. Mas antes de mais nada, antes de eu colocar aqui a primeira pergunta para nós podermos debater, entrarmos a fundo nos grupos e tal, nos confrontos, que digamos também que tem um grupo da morte aqui, nós vamos falar bastante sobre ele. Eu vou dar uma passada aqui sobre os grupos, para dar uma relembrada, galera, para vocês situarem melhor de qual brasileiro está em cada grupo, se vai ter o grupo da morte, enfim. Vamos começar aqui, ó. Sorteio da Copa Libertadores da América, Grupo A. Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Clube Independiente. Grupo B. Atlético Paranaense, Libertad, Caracas e The Strongest. Grupo C. Nacional do Uruguai, Vélez Sarsfield da Argentina, Bragantino e Estudiantes. O famoso grupo da morte, na minha opinião. Mas vamos lá, depois nós vamos discutir sobre isso. Atlético Mineiro, Independiente, Del Valle, Tolima e América Mineiro. Grupo E, Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Ready. Grupo F, River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima e Fortaleza. Fortaleza pegando o grupo brabo aí também. Peñarol, Cerro Porteño, Colón e Olímpia. E o grupo H, Flamengo, Universidade Católica, Sport Cristal e Tajeres. Então, galera, os grupos passados aqui para vocês, antes de mais nada, antes de falar a primeira pergunta, o consenso geral é que Palmeiras e Flamengo pegaram a moleza, como sempre. O Palmeiras sempre se dando bem, o Flamengo também sempre se dando bem. Aí, Pablo, já joga a primeira pergunta, já coloca a primeira pergunta na mesa para a gente poder debater. Palmeiras e Flamengo realmente se deram bem nesse sorteio, como sempre, o Palmeiras sempre se dá bem. Não sei se é por... A gente sabe que é sorteio e tal, mas não sei se tem alguma coisa relacionada a ele ser campeão. Eu acho que não, aí é muita teoria da conspiração. Mas Flamengo e Palmeiras realmente se deram bem nesse sorteio. Você vê, já emendando também outra pergunta nessa daí do Flamengo e Palmeiras, que tem a ver muito. Para você, tem algum grupo da morte? Você viu algum grupo da morte, como eu vi ali no grupo do Bragantino? Ou para você os grupos também estão muito equilibrados? Essa Libertadores está muito equilibrada assim nessa fase de grupo? Pô, você falar que o Flamengo só pega molezinha, tá de sacanagem, né? Que pariu. O Palmeiras já é histórico já, pegar molezinha. A primeira Libertadores aí do Abel Ferreira foi só molezinha. O único confronto mesmo decisivo que ele teve foi o confronto final da Libertadores. E na outra Libertadores ele até pegou os adversários fortes, mas o grupo foi bem fraco. E aqui vai seguindo, né? Aqui vai seguindo a tendência aí do Palmeiras pegar um grupo fraco. Quanto aos grupos, cara, acho que ficou bastante equilibrado. O grupo mais forte é o grupo mais forte pelo equilíbrio do grupo do que por um destoamento assim de qualquer outra coisa, porque não tem super time no grupo mais forte e tal. E os outros grupos estão bem parelhos, cara. A gente já sabe assim mais ou menos quem são os dois mais fortes, quem vai ficar provavelmente para a Sul-Americana e quem vai ser eliminado. Então, eu acho que assim, na fase de grupos está bastante parelha. E por isso, talvez, eu acho que o bicho pegue nas oitavas, né? Porque como tá bastante parelho, nas oitavas aí tende a ser uns confrontos mais fortes. Mas eu acho, não sei também, né? Futebol tem lá dessas coisas. Pode ser que nada disso aconteça, concretize. E o grupo mais fraco aí seja mais forte, enfim. Mas
assim, vendo, né, batendo o olho, acho que tá bastante equilibrada aí essa Libertadores na fase de grupos. Assim, tem alguns grupos aqui também que eu achei bastante equilibrado. Por exemplo, o grupo do Atlético Mineiro, que é Atlético Mineiro, Independente Del Valle, Tolima e América Mineiro. É um grupo, se você for ver, claro, que o Atlético Mineiro é o grande favorito desse grupo, mas é um grupo equilibrado. Eu até acredito assim que o América Mineiro, pela campanha que fez e tal, pode ser que passe, mas eu até acredito que tem um grande favorito aqui, equilibrado. Também não diria muito equilibrado, eu tô falando mais pelo Independente Del Valle e o Tolima. Mas, por exemplo, aquilo que você falou, de dois times que a gente já sabe que são as forças do grupo e que provavelmente devam passar. Boca Juniors e Corinthians, eu vejo assim. O Atlético Mineiro é um e o América Mineiro pode ser outro, não sei. Aqui, por exemplo, no grupo F, River Plate e Fortaleza, eu acredito que passem de fase. Então tem alguns grupos assim que a gente olha e tem certeza que os times lá são favoritos a passarem de fase e tal, e aí nas oitavas que a gente vai ver que realmente que o bicho pega. Mas, por exemplo, como eu falei, que eu acho que o grupo C, que é o grupo de Nacional, Vélez Sarsfield, Bragantino e Estudiantes é o grupo da morte, eu acho que porque o Bragantino se deu mal nesse grupo, que eu não vejo um grupo equilibrado aqui. Eu vejo um time do Nacional forte, assim, um Vélez Sarsfield forte e um Estudiante forte. O Bragantino deu azar, o Nacional, nem tanto, que o Nacional não tem feito boas campanhas assim na Libertadores, além do mais para um time uruguaio assim, de tradição. Mas se você for pegar Vélez Sarsfield e Estudiantes, o Bragantino se deu mal nesse grupo, ele pegou 2 argentinos, então a gente sabe que é um futebol chato de se jogar contra, é um futebol cativeiro, aquele é difícil jogar na Argentina, a gente sabe como é que é, além do mais o Bragantino que não tem experiência de Libertadores, teve a experiência da Sul-Americana na temporada passada, que chegou no final contra o Atlético Paranaense e tal, mas não tem muita experiência de Libertadores, vai ser a primeira vez que está disputando uma Libertadores, assim como o Fortaleza. Então, apesar do Bragantino vem fazendo um excelente trabalho com o Barbieri aí, boas campanhas do Campeonato Brasileiro e tal, no Campeonato Paulista, mas aí, para mim, o grupo da morte é isso aí, Nacional, Vélez Sarsfield, Bragantino e Estudiantes, porque pegar 2 argentinos no mesmo grupo, que é o caso do Vélez e do Estudiantes, assim, o Bragantino deu muito azar. E o problema, eu vejo assim, por exemplo, do grupo do Atlético Paranaense, estou dando só uma passada rápida, galera, aqui nos grupos, depois a gente entra mais a fundo, comentando, assim, mais ou menos dos brasileiros aqui em cada grupo. Assim, o grupo do Atlético Paranaense, que pegou um time boliviano, que foi o caso aqui do The Strongest, e o caso do Corinthians, pode ser que esses times deem trabalho para os clubes brasileiros, porque o Always Red é um time que o Corinthians vai enfrentar com 4.000 metros de altitude, assim, nível acima do mar. Então, eu acho que, inclusive, esses clubes bolivianos, eles não tinham nem que estar na Libertadores, cara, porque eles se equivalem de uma vantagem, assim, completamente absurda, entendeu? Os caras jogarem 4.000 metros acima do nível do mar, é uma coisa, assim, se você for pensar, até desumana, mas estão aqui, o Corinthians vai ter que jogar, porque se você for ver também, o Corinthians pega Boca Juniors, aí tem que viajar para a Argentina, Deportivo Cali, Colômbia, depois Bolívia. Se você for ver também, tem alguns grupos aqui, que os brasileiros, a logística do grupo assim, é bastante complicada, apesar de ser o Corinthians e o Boca como favoritos aqui. É a mesma coisa do Atlético Paranaense, que tem que viajar para o Paraguai, que vai pegar o Libertad, o Caracas, que vai viajar para a Venezuela, e o The Strongest também, que ele tem altitude lá na Bolívia. Então não tem moleza aqui, né, nessa Libertadores, nesses grupos. Eu não vejo assim, até mesmo o Palmeiras, cara, o Palmeiras também, cara, assim, o Palmeiras não dá. O Palmeiras não dá, porque o Palmeiras pegou Emelec, Deportivo Táchira e Clube Independente. O Palmeiras nem logística, cara. Eu acho que nem logística, nem altitude vai enfrentar, porque não tem altitude aqui. E o Flamengo é a mesma coisa, por isso que eu falei, Universidade Católica, Sport Cristal e Tajeres. Vai pegar um time argentino, um time peruano e um time chileno. Então é uma Libertadores passando assim pelos grupos, vai ser uma Libertadores muito equilibrada. Legal de acompanhar essa fase de grupos, já com grandes confrontos aí pela frente, o Corinthians enfrentando o Clube da Bolívia, entre outros, e os times brasileiros aí. E aí, o Pablo, eu também acho e já abro com uma outra pergunta também, para a gente poder debater aqui. Qual outros times aqui que a gente já falou de Palmeiras, Flamengo e tal, você já abriu falando de Palmeiras e Flamengo, já falei de Palmeiras e Flamengo, também do Bragantino, que está no grupo da morte. Mas eu acho que o Bragantino também está atrelado
a essa próxima pergunta aqui. Quais são os outros times que você considera, com exceção de Flamengo, Galo e Palmeiras, que para mim são os grandes favoritos, que tem os melhores elencos aí e times dessa Libertadores, de novo, né, porque são os 3 grandes times aí brasileiros, com chances de passar de fase. Que times você acha, com exceção desses 3 aí, Palmeiras, Flamengo e Galo, que tem chance de passar de fase? O Fortaleza, o Bragantino, um Atlético Paranaense? O que você acha aí? Todos os times brasileiros aí têm grandes chances aí de passar. Eu acho que se o time brasileiro não for o favorito do grupo, é pelo menos o segundo favorito. Então, eu acho que tem bastante possibilidades. Assim, eu sabia que tinha altitude, mas eu não sabia quem iria jogar na altitude. Isso dificulta um pouco aí a vida do Atlético Paranaense e do Corinthians, né? Quem é que vai jogar 4 mil metros em cima da... É o Corinthians que vai jogar 4 mil metros de altitude. Então, isso complica um pouco a vida do Corinthians, até porque o Corinthians não tá lá com o melhor time do mundo, né? E eu digo o melhor time do mundo no sentido de grupo mesmo, de equipe, porque o time é bom, mas o técnico ainda não conseguiu dar jeito aí na equipe, ele mal chegou, já quer a cabeça do português já. Normal, cara. Mas é compreensível, e também tem que ser compreensível aí o tempo que o técnico tem que ter para trabalhar. Eu acho que ele pegou um time muito velho, um time muito fora de forma. Você consegue ver ali claramente que o Roger Guedes está muito acima do peso. O Renato Augusto é velho, o Jô é velho, o Paulinho é velho, então a intensidade que ele quer botar aí com esses medalhões do Corinthians no time, acho que não vai conseguir, ele vai ter que fazer uma mescla, vai ter que dar o braço a torcer. O Corinthians tá parecendo um time de Master, cara. E os jogadores de velocidade do Corinthians, eu acho que não tem tanta qualidade assim, então ele vai ter que dar o jeito dele, né? Essa que é a grande verdade. E jogar 4 mil pés ali, complicado. Não sei qual vai ser o primeiro jogo aí do Corinthians, mas vai ser bastante complicado jogar na Bolívia, né? E o Atlético Paranaense, cara... Pô, cara, o Atlético Paranaense eu acho que, vai ter a desvantagem da altitude também, mas é um jogo. E ele é mais forte que os 3 adversários. E são 6 jogos. Então, assim, se ele perder um, vencer 5, tá ótimo. Aí tu tá querendo que ele ganhe os 5? Não sei se ele ganha os 5 não, cara. Cara, ele é mais forte que o Libertad, ele é mais forte que o Caracas e ele é mais forte que o The Strongest. A única coisa que ele tem contra aí é a altitude. A altitude, exatamente. Que nem é tão grande quanto a altitude que o Corinthians vai enfrentar. Então, assim, ele tem grandes possibilidades de sair invicto aí nessa fase de grupo e ser o melhor time da fase de grupos da Libertadores e conseguir a melhor campanha. O grupo do Atlético Paranaense é ridículo, pô. Caracas da Venezuela, Libertad do Paraguai. A única dificuldade é o The Strongest e ainda assim pela altitude, porque o time do The Strongest a gente sabe que não é o time mais forte da Libertadores, não, talvez nem seja o time mais forte da Bolívia, não sei, mas é o único adversário ali. Então eu diria que o único adversário do Atlético Paranaense seria a altitude, os únicos, né? Seria a altitude e ele mesmo, porque tá num grupo aí bem favorecido aí. Acho que todos os brasileiros se deram bem, porque se você pegar o grupo do Corinthians, o Corinthians ali seria o segundo melhor time do grupo dele. Só que aí tem a altitude, e mais que ele vai pegar o Boca também, o time desorganizado, aí ferra um pouco as coisas. O Fortaleza, cara, a mesma coisa, tá no mesmo barco aí que o Corinthians, tirando a altitude, obviamente. Pra mim é o segundo melhor time ali do grupo deles, né? Entre Colo-Colo e Alianza Lima. É o segundo melhor time. Tem o River Plate, que vem caindo aí nos últimos anos, mas é o River Plate, né, cara? Tem história, tem camisa. Não sei se o Galhardo ainda tá lá, se é a última temporada dele, mas tem... O Galhardo tá lá e provavelmente vai ser a última temporada dele. Então tem um grupo, tem um trabalho. Então, com certeza, o River Plate é o favorito aí para esse grupo.
Cara, contra o Palmeiras eu acho que não preciso nem mencionar, eu acho que já vem aí um histórico de anos aí pegando grupos fáceis na Libertadores. E o Flamengo, né, depois de vários anos aí pegando grupos difíceis, se não me engano é o segundo ano consecutivo que o Flamengo pega um grupo bom aí da Libertadores. Mas eu acho que é isso. Não, e o Atlético. o Atlético, Mineiro, isso que eu ia falar. Cara, o Atlético Mineiro, eu acho que dos brasileiros foi o que se deu melhor, porque além de não precisar, além de ter 2 viagens a menos internacional, Sim. vão ser 2 viagens dentro de casa, vão ser menos 2 praticamente. viagens, porque vai ser dentro de casa, porque Exatamente. vai ser em Minas Gerais. Então, assim, o Atlético se deu muito bem. Eu acho que o Independente Del Valle é um bom time. O América Mineiro ali, apesar de ter conseguido a classificação, perdeu, né? O melhor jogador deles, se eu não me engano, foi pro próprio Atlético Mineiro, né? Que foi o Ademir, né? Ademir. Então vai vir um time aí muito fragilizado para Libertadores. Não acredito aí que o Atlético Mineiro vá passar para a próxima fase da Libertadores. Atlético Mineiro não, América Mineiro. América Mineiro. Não acredito que ele vai passar para a próxima fase aí. Provavelmente ele vai ser eliminado. Provavelmente vai ser eliminado, né? Porque, sei lá, acho que o Tolima ali ainda consegue ficar em terceiro ainda, não sei. Mas é isso. Eu acho que dos brasileiros aí o que se deu melhor foi o Atlético Mineiro. Pelo fato da viagem, tá? Não, concordo com você. O Atlético Mineiro praticamente vai jogar a ida e volta, assim, são 2 viagens a menos e praticamente dentro de casa. São 6 jogos. O Atlético Mineiro vai jogar 4 jogos. O Atlético Mineiro vai jogar 4 jogos em Minas Gerais. Porque tem acho que ele vai jogar em casa contra os outros do grupo, né? Contra aqui ele vai jogar em casa contra o Independente Del Valle e o Tolima, e aqui ele vai jogar em casa, teoricamente, assim, contra o América Mineiro também. Então, praticamente, o Atlético... vai ter mais, provavelmente terá mais torcedores do Atlético Mineiro no estádio. O América Mineiro provavelmente vai abrir, né, a questão do 50-50 para poder ganhar mais renda. Sim. Então, vai jogar praticamente em casa. O Atlético Mineiro, eu acho que dos brasileiros, assim, foi o brasileiro que se deu melhor nessa fase de grupo, porque eu não tinha pensado nesse quesito assim de viagem e tal, porque praticamente o Atlético Mineiro não vai viajar muito, porque ele vai jogar grande parte das de casa. O Flamengo também, questão de viagem, se deu bem, vai pegar o Chile, Peru e Argentina, que é aqui perto. Só os brasileiros mesmo, que foi o caso do Corinthians e o Atlético Paranaense, que apesar do Atlético Paranaense estar num grupo fácil, teoricamente assim, que a gente sempre tem que falar teoricamente, porque como dizia o outro lá, a Libertadores é traiçoeira, o Atlético Paranaense vai pegar altitude, mas não é aquela altitude e tal, mas é uma altitude chata, The Strongest, gosta de aprontar. E o Corinthians a mesma coisa, o Corinthians vai pegar esse Always Red, eu acho que o Corinthians é que vai ter dificuldade. Apesar de ser Corinthians e Boca, para mim, os favoritos desse grupo a passarem de fase. Porque esse Always Red, jogando a 4.000 metros de altitude, é complicado. Tirando isso, eu acho que Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo foram os que se deram. Respondendo aquela primeira pergunta, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro se deram bem. Mas o que se deu melhor aí nesse sorteio foi o Atlético Mineiro, analisando bem agora. E como eu falei, o grupo da morte, eu já falei que o Bragantino, acho que o Bragantino se deu mal nesse sorteio, mas pode ser que passe. Eu acho que o Bragantino tem time para passar, sim. Apesar de ter 2 argentinos pela frente, eu acho que o Bragantino é até mais time que os 3 times aí, não sei se é mais time que o Estudiantes, porque o Estudiantes vem fazendo boas campanhas no Campeonato Argentino aí, com essa nova reformulação proposta pelo Verón aí, que é o atual presidente do clube, tal ídolo lá do Estudiantes. Então eu acho que pode ser, de repente, um Bragantino Estudiantes passando de fase. Enfim, então, e o Fortaleza, para falar do outro brasileiro, porque, deixa eu ver aqui, ó, Fortaleza, Flamengo, América Mineiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. 7 brasileiros. Então são 7 brasileiros. Não, tem o Corinthians, 8 brasileiros. Então, cara, aí falando do outro brasileiro, que é o grupo do Fortaleza. Foi um grupo que eu ainda não falei, que é um grupo que eu ainda não citei.
Cara, o Fortaleza eu acho também que tem tudo para passar de fase, porque um grupo com Colo-Colo e Alianza Lima, o Alianza Lima é um time fraco. Eu vi o Alianza Lima jogando a partida da pré-Libertadores aí. Colo-Colo também é um time que na Libertadores geralmente tá mais para lá do que para cá, é um time que não apronta nada faz tempo. Tem história, mas é um time chileno assim, outro é peruano, e o Fortaleza também não vai precisar se desgastar muito com esse aspecto de viagem, que é um chileno, peruano e um argentino. Só vai ter que se preocupar com o River Plate, mas o Fortaleza já é um time pronto. Falando nisso também, o Fortaleza está disputando aí a final da Copa do Nordeste. Então, o Fortaleza, ano após ano, se demonstrando cada vez mais forte nas mãos aí do Vojvoda, e o Vojvoda conhece o River, conhece o futebol argentino e vai saber jogar como ninguém essa Libertadores, e principalmente contra o River Plate e os times argentinos. Então, eu acredito que fazendo um balanço assim para os times brasileiros, foi um bom sorteio, tirando o Bragantino, que eu acho que o Bragantino e o América Mineiro vão ter mais dificuldade. Balanço assim final para os times brasileiros é que sim, eu acho que foi um bom sorteio para os times brasileiros, e quem sabe todos os brasileiros assim pode ser que passem de fase. Eu acho difícil, mas sei lá, uns 6 brasileiros pode ser que passem de fase, sim. Cara, eu acho que, sei lá, tirando o América Mineiro, todos irão passar. Mas não sei. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. É aquilo que eu falei, porque tirando o América Mineiro, sei lá, o Bragantino, porque está no grupo difícil, eu acredito também que todos possam passar. Mas a gente nunca sabe. A Libertadores é cruel nesse quesito, a gente não pode afirmar. A gente só está fazendo aqui um prognóstico, uma ideia assim, baseada nos grupos. E agora, Pablo, um assunto também importante, aproveitando que a gente está no começo de temporada, a gente viu aí o que está acontecendo nos campeonatos estaduais. Fluminense e o Cano mandaram uma lembrança aí, Pablo, para o Flamengo, o Léo Pereira também. Será que o Léo Pereira vai continuar e vai entregar paçoca na Libertadores? Não se sabe. A família Pereira aí gosta de entregar paçoca no Flamengo, hein? Vou te contar. Mas, enfim, Flamengo e Corinthians, cara, será que podem ter dificuldade nesse começo de Libertadores e começarem pressionados por ser um início de trabalho dos seus treinadores, que no caso o Paulo Souza, do lado do Flamengo, e o Corinthians, o Vitor Pereira, os dois técnicos portugueses em si, porque se você for ver, Palmeiras, Atlético Mineiro, Bragantino, Fortaleza, América Mineiro, beleza, pode fazer sim um bom trabalho, que é o Marquinhos Santos lá. Mas se você for pegar esses outros times lá, os outros times brasileiros, até mesmo o Atlético Paranaense lá com um pegador de esposas, que é o Valentim, esses clubes, cara, eles estão assim com técnicos há um tempo. Eu retiro o que eu disse. O Atlético Paranaense vai ter muitas dificuldades. Tu esqueceu que tinha o Valentim. Eu tinha esquecido desse detalhe. Tinha esquecido do Valentim, né, cara? O Valentim não embasa mais o teu comentário. É brabo, cara, é complicado, porque eu também acho que pode ser complicado para o Atlético Paranaense por conta do Valentim. Mas assim, voltando aqui ao raciocínio, Palmeiras, América Mineiro nem tanto, mas Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro, o Fortaleza. Então, esses times já estão, assim, entre aspas, consolidados, assim, com treinadores, já com trabalhos assim, demonstrados. Assim, o Palmeiras bicampeão, o Fortaleza um bom trabalho do Vojvoda, do Bragantino a mesma coisa, com o Barbieri assim, há bastante tempo no Bragantino. Você acha que esses clubes brasileiros podem sair na frente do que Flamengo e Corinthians terem uma maior dificuldade nesse começo de Libertadores? Cara, então, o Corinthians já tá tendo dificuldades do Paulista, o time tem que entrar em forma, os jogadores estão velhos e tal, o técnico vai ter aí um desafio aí pela frente. Eu não tem nem como eu falar muito do Corinthians, porque não tenho bola de cristal. O cara acabou de chegar, não sei o que ele vai fazer, não sei se ele vai barrar alguém. O Jô aí já faltou, né? 2 treinamentos aí, foi multado e tal, pediu desculpas, aí entrou no final lá, fez o gol. Então, assim, não tem como eu saber do Corinthians, que é
Eu diria que é uma grande incógnita no sentido de que o que o técnico vai fazer, o técnico já falou que o time tá mal fisicamente, precisa melhorar, etc. Tá, beleza. Agora, em questão do Flamengo, cara, antes do Flamengo ter assinado com o Paulo Sousa, já tinha duras críticas ao trabalho dele, e eu nem conhecia o cara. Eu pesquisei sobre ele, pesquisei os dados dele, pesquisei as estatísticas dele. Depois desculpa te interromper, depois que a Polônia se classificou para a Copa do Mundo, ele deve estar pensando que não era melhor ter continuado lá, cara. Cara, mas assim, ele veio por uma oportunidade de trabalho, para ele ter vindo para cá e ter deixado a Polônia, porque, sei lá, algum motivo teve, né? Ah, sim. Não é possível, mas eu já tinha falado isso algumas vezes, até discuti com os amigos e tal, no Twitter. Você pega os números do Paulo Sousa e eu ainda tô sendo legal ainda, tá? Eu pego os números dele em times competitivos que ele treinou, tá? E se eu não me engano, o aproveitamento dele não chega a 50%. O aproveitamento dele não chega a 40%. No Flamengo, nesse curto período, 35,56%. Nesse curto período aí de Campeonato Carioca, ele tá com 74%. Carioca não é parâmetro, né? Pelo amor de Deus. Não, sim. Mas ele tem um aproveitamento de 35,56%. Você pega os times aí que ele mais teve tempo de jogo, né? Que foi o italiano e segunda divisão do inglês. Ele teve 35,56% de aproveitamento, com uma média de 60 gols feitos e 53,25 marcados. Então, assim, cara, é um técnico que tá no começo de carreira, é um técnico jovem e tal. E o Flamengo apostou demais, cara, porque, assim, quando ele veio contratado pro Flamengo, a ideia era que, um cara que joga com pressão, não sei o quê, Só que, mano, é um cara que joga com 3 zagueiros. Então, pô, alguém do time vai sair. Se joga com 3 zagueiros, alguém do time vai sair. Então, já tá acontecendo isso daí. Saiu o Andrés, aí o Everton Ribeiro foi pra ala, aí o lateral direito não é mais o Isla, agora é o Rodinei ou então o Mateuzinho. Mas o que fica inventando posição, Marinho na ala esquerda, sendo que o cara jogou a vida inteira na ponta direita ali, dando resultados, que a gente sabe disso. E entre outras coisas aí que ele quis fazer, né? Botar zagueiro de lateral, botou lateral de zagueiro, não o Felipe Luiz, né? Botou o Isla de zagueiro. Então, assim, já tava fadada a dar errado, o jogador desconfortável, o Bruno Henrique jogando como marcador de lateral, sendo que o cara não sabe. O Bruno Henrique tem uma dificuldade imensa de dar passe, não pode jogar naquela posição ali, ele tem que ser aquele cara que vai espetar para dentro para poder fazer a velocidade e chutar pro gol. Enfim, são pouquíssimas coisas boas assim que eu vejo do futebol do Paulo Sousa. Uma delas é a ascensão aí do Arrascaeta, melhor jogador disparado do Flamengo aí, superou o Gabigol esse ano, apesar do Gabigol estar jogando bem. Verdade, jogando muito o Arrascaeta. Então, eu acho que se o Flamengo não vencer o Campeonato Carioca, o técnico Paulo Sousa, ele não continua no comando do clube. E... Que isso, cara? Mas você acabou de falar que Carioca não é parâmetro? Não, Carioca não é parâmetro comparado aos outros times, aos outros campeonatos que ele jogou. Mas o Carioca demite técnico, cara. Não, eu sei, mas... Querendo ou não, demite técnico. E assim, não teve evolução. Não teve evolução. Mas eu não acho que ele vai cair, não. Não acho que ele vai cair, não. É isso que o Marcos Braz já deu entrevista já, cara. Que o cara ainda tá no Flamengo e tal, e depois vai ver. Esse depois vai ver, tu acha que é o quê? Mas eu não acho que ele vai cair, não. Cara, eu acho que não. E na minha opinião, na minha opinião, ele nem deveria ser contratado. Ponto. O Flamengo deveria ter esperado o Jesus, independente
da cera que o Jesus estava fazendo, deveria ter esperado Jesus. Cara, a verdade é a seguinte, desculpa te interromper de novo, a verdade é a seguinte, outro dia eu até estava discutindo com o meu pai aqui, discutindo não, com o termo forte, conversando com o meu pai, debatendo. O Flamengo, cara, é viúva do Jorge Jesus. O Flamengo, desde que o Jorge Jesus saiu, ele não consegue se encontrar, ele não consegue achar um outro técnico que faça. Não, cara, eu nem vejo por esse. Eu até acho que o Rogério Ceni fez um bom trabalho. O problema é que a torcida do Flamengo era aí que eu queria chegar. Tipo, na minha opinião, não deveria ter demitido o Rogério Ceni. Também acho eu nunca fui a favor da vinda do Renato Gaúcho. Nunca fui a favor. Tu pode pegar aí minhas conversas em grupo. Eu nunca fui a favor do Renato Gaúcho, nunca gostei. Eu sempre quis o Rogério Ceni no Flamengo, desde que o Jorge Jesus falou que ia embora. Eu falei, pô, o Rogério Ceni tem que ser o Rogério Ceni. O Rogério Ceni assumiu, ganhou 3 títulos no Flamengo. Era pro Rogério Ceni ter continuado. Se você pegar o retrospecto do Rogério Ceni, ele foi mal no começo do Brasileiro porque a maioria dos jogadores estavam na seleção. Teve 2 Copa América, fora as eliminatórias, cara. Quando o Renato Gaúcho assume, ele recebe todos os jogadores de volta da seleção. Obviamente que o Flamengo ia subir de nível e deu aquela enganada lá que o Renato Gaúcho deu. Mas não me enganou, porque o time jogava bosta nenhuma, eu ficava bolado. A pessoa, cara, o Flamengo tá em segundo, não sei o que. Cara, segundo jogando nada é a mesma coisa que nada, pô. Vai pegar o time que tá jogando melhor e vai tomar nabo. E foi o que aconteceu. Mas, enfim. E no começo desse ano, o Flamengo deveria ter esperado o Jesus pela oportunidade de mercado. A gente sabia que o Jesus estava balançado no Benfica, apesar do bom aproveitamento dele no Benfica, ele estava balançado no Benfica. E ele viria pro Flamengo. Só que o Marcos Braz lá deu um pitizinho, falou que Jesus tá me botando em banho-maria, caralho, sei o que, fechou com o Paulo Souza, deu um chapéu no Internacional e fechou com o Paulo Souza. E pra mim foi um grande erro, cara, porque, assim, eu gosto muito de basquete, né? Eu assisto bastante NBA quando eu posso. E uma coisa dos esportes americanos são as estatísticas. Se tem uma coisa, as estatísticas não mentem. As estatísticas é aquilo ali e acabou. Obviamente tem uma interpretação. Por exemplo, o Renato Gaúcho teve um aproveitamento maravilhoso no Flamengo. Não quer dizer que o time estava jogando pra caraca. Quer dizer que ele venceu, ele foi efetivo. Nem isso o Paulo Souza pode dizer que porque ele tem um aproveitamento de 35,56% nos times grandes que ele treinou. Então, assim, é uma aposta que, cara, não é possível, cara. Tem que ser muito amador, porque eu que não sou nada, sei disso, pô. Tava vendo as estatísticas do cara e tava pensando comigo, pô, vai dar errado? Como é que o cara contrata assim? E é um estilo de futebol que não casa com o time, pô. Um caso que o Flamengo nunca jogou com 3 zagueiros, aí ele vai contratar um cara que joga com 3 zagueiros. O Flamengo nem zagueiro tinha, pô, direito. Pegou agora aqui, contratou agora 2 zagueiros. O Fabrício Bruno e o Pablo, pô. Então, acho que foi uma aposta do Flamengo. Eu acho que se ele não for demitido, vai ficar muito difícil dele continuar o trabalho dele. Até porque o Flamengo aí tem premiações para ganhar, independente de ganhar título ou não. Ele tem que chegar em certas fases aí de todas as competições que estão chegando para se fazer valer ali todo o investimento para conseguir fechar no azul, né, digamos assim, bater algumas metas. E vai ter que analisar, mano. Continuar com o Paulo Souza, que seria uma aposta, ou demitir ele para tentar salvar a temporada. Tipo assim, aí o Flamengo sempre vai ficar nesse ciclo, cara. Cara, entendeu? Mas é isso que eu falo, cara. Olha só. O nego fala que é injusto que o cara não tem tempo pra dar continuidade no trabalho. Quantos times no Brasil tem tempo de esperar um treinador dar certo? Quanto time no Brasil tem esse tempo? Nenhum time no Brasil tem esse tempo, cara. Nenhum time no Brasil tem esse tempo. Então, tipo assim, se o cara já tá aqui, sei lá, 2, 3 meses, ele tem que dar algum resultado. O Flamengo não deu resultado. O cara perdeu 3 títulos pelo Flamengo, pô. Não, é a mesma coisa também. Se o cara perdeu. E tipo assim, esse negócio de que o Brasil demite muito técnico, porque os caras são incompetentes.
Mas traçando paralelo também, já que a gente tá falando do Corinthians também, eu acho que o Vitor Pereira também não pode ser nem culpado, porque ele acabou de chegar também. Não, o Vitor Pereira foi o que eu falei, não tem nem como eu falar nada, cara, porque, tipo, não é nem o time dele esse daí, tá ligado? Sim. Agora Mas, por exemplo, já para começo de Libertadores, as partidas aí do Brasileiro já vai ter que começar a mostrar a cara. Ué, ele já vai pegar o time pressionado, cara. A parada do Flamengo o Paulo Souza teve a chance dele ali de mostrar alguma coisa. E não mostrou. Tá eu acho também que o Paulo Souza, pra gente encerrar aqui também esse assunto da Libertadores e tal, que a gente também tá falando muito de Flamengo e Corinthians e tal. Mas assim, são times assim importantes também nessa fase de grupos da Libertadores. E depois pra gente partir para o assunto da Itália para encerrarmos esse episódio. Eu também acho muito assim, cara, também que o Paulo Souza, ele fica toda hora, ele ficou esse tempo todo do Carioca, se eu não me engano, o Carioca foram 12 ou 13 partidos aí nessa fase de grupo antes de ir para semifinal e final. Ele em 12 partidas, 11 partidas, foram times diferentes, ele não manteve o mesmo time. Então, por que o time do Jorge Jesus dava certo? O time do Jorge Jesus dava certo porque ele falava, meu time é esse, e trocava uma peça ou outra, jogava sempre o mesmo time entrosado, ele não mexia muito. O Paulo Souza, ele mexe muito também. Eu acho que um dos erros dele no Flamengo, assim, nesse início, assim, eu acho que é mexer demais, querer, não digo nem inventar, porque o estilo que ele joga é de 3 zagueiros, mas querer, por exemplo, o Everton Ribeiro jogando fora de posição, como você falou, o Marinho aí, o próprio Bruno Henrique que não sabe marcar. Pra mim, a questão dele não é nem, tipo, não ter um time titular, tá ligado? Porque, por exemplo, você tendo 2 jogadores que fazem a mesma função e são bons jogadores, dá pra você ali ficar mesclando. O problema é o cara querer inventar. São umas coisas que, tipo, os caras já têm mais de 30 anos, cara. É maneiro você fazer isso, legal, treinar. Cara, mas tu tem que botar os caras que têm aptidão. Por exemplo, o Felipe Luiz, ele consegue botar o Felipe Luiz ali de terceiro zagueiro, porque o cara tem aptidão pra isso, o cara sabe fazer aquilo. Tem técnica e tal. Por exemplo, o Rodinei de ala. O Rodinei de ala funciona porque o Rodinei é um bosta defendendo, pô. Você põe 3 zagueiros, o Rodinei de ala, ele vai te dar uma força ofensiva. Porque ele não vai precisar marcar, pô. Ele não sabe marcar, ele odeia marcar. Então por isso que teve a ascensão aí do Rodinei também. Provavelmente vai até se renovar contrato aí com o Flamengo. Aí, aí o cara compra uma briga com o Diego Alves. Querendo ou não, o melhor goleiro que o Flamengo tem. Tá? Querendo ou não, o melhor goleiro que o Flamengo tem. O cara tá velho e tal, tá falhando. O Cássio também tá velho, tá falhando e tal. Só que, pra mim, a questão do Diego Alves não é nem falhar. A questão dele, pra mim, é que ele tá se lesionando muito e tá fora de ritmo. Independente de ter falhado lá naqueles gols lá que o Flamengo tomou, é o nosso melhor goleiro, cara. Indiscutivelmente, é o nosso melhor goleiro. Então, tipo assim, tu arranja confusão com o cara, tu já quebra o elenco, porque ele é um dos líderes. Agora, Pablo, pra gente poder encerrar o assunto da Libertadores e irmos para esse vexame aí, que é o único nome que eu consegui encontrar, adjetivo que eu consegui encontrar, para a eliminação da Itália, que não vai disputar mais uma Copa do Mundo, vamos fazer os palpites aqui, que é o de sempre, de quem você acha que vai passar em cada grupo. Você primeiro aí, grupo do Palmeiras. Deixa eu ver. Pô, o grupo do Palmeiras, sei lá, Palmeiras e Emelec. O segundo ali tanto faz, na real, tudo fraco. Beleza. O grupo B. Atlético Paranaense e Libertad. Grupo C, do Bragantino, grupo da morte aí. Bragantino. Caraca, mano. Vai ficar entre o Vélez e o Estudiantes, né? Eu acho que o Vélez tá com um time mais forte que o Estudiantes, né? Esse grupo vai ser complicado. Grupo D, até aí. Vai ser Bragantino e Vélez ali. Oi? Grupo D agora. Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Grupo E. Boca Juniors e Corinthians, mas se o Corinthians for ali pra Sul-Americana, não seria nenhum absurdo, na minha opinião. Não sei, cara. Com esse grupo aí, Deportivo Cali aos Red, eu acho que o Corinthians tem a obrigação de passar, cara.
Não, então, eu falei Boca Juniors e Corinthians, mas se o Corinthians for pra Sul-Americana, eu não acharia nenhum absurdo. Sim, é aquilo que eu tô falando. Eu acho que vai ser... Absurdo que eu tô falando, também. no sentido de que o Corinthians não tá bom, não tá bem, tá? Não é absurdo falando que a gente já esperava isso do Corinthians, não. O time é bom. A gente espera muito mais do Corinthians. Agora grupo F. River Plate e Fortaleza. Também eu acho que vai ser isso aí. Grupo G. Pô, esse daqui é o grupo do tanto faz, né? Tanto faz como tanto fera. Botar aí... Inclusive vai ter um clássico, né? Cerro Porteño e Olímpia. É verdade. E seria o grupo do Fluminense, né? Só um adendo aqui, seria o grupo do Fluminense. Seria mais um brasileiro aí. Cara, eu vou botar, sei lá, Colón da Argentina e Peñarol. Não, Peñarol não. Não, é Peñarol, foda-se. Caguei pra esse grupo. Grupo H. Flamengo e Universidade Católica. Beleza. Bom, esses foram os seus palpites aí. Agora os meus. Palmeiras, eu acho que passa o Emelec também, que são os dois times mais fortes desse grupo, disparado, tenho que comentar. Grupo B, mesmo sendo o Alberto Valentim, eu acredito que o Atlético Paranaense passe e logo depois o Libertad também. Porque The Strongest vai se valer da altitude, mas tem um time fraco. O Caracas também da Venezuela tem um time muito fraco também. Grupo C, que para mim é o grupo da morte, um grupo muito equilibrado aí. Eu acho que passa Bragantino, apesar de encontrar muita dificuldade, o Bragantino passa. E eu acho que passa Estudiantes, que eu gosto bastante do futebol do Estudiantes. O Estudiantes, assim, é um time de tradição da Libertadores. O Vélez não tem tanta tradição, mas, apesar de ser um time de camisa na Argentina, mas eu acho que passa Bragantino e Estudiantes nesse grupo aí. Grupo da morte. Grupo D, Atlético Mineiro. Eu acho que passa Atlético Mineiro, claro, favorito desse grupo aí. Tem tudo para fazer os 18 pontos, melhor... se jogar bem e tal, que a gente conhece o Atlético Mineiro que ele está jogando, tem tudo para fazer os 18 pontos, melhor campanha e tal dessa fase de grupos. Eu acho que passa Atlético Mineiro e Independente Del Valle, que o futebol do Independente Del Valle é um futebol bom, assim, vem demonstrando bons resultados e bons jogos ultimamente aí nesses últimos tempos. Eu vou torcer para o América Mineiro também, mas é muito difícil também para o América Mineiro, até mesmo por conta de... Não é impossível, dá para passar. Mas o Independente Del Valle e Tolima não são adversários difíceis, mas são complicados para o América Mineiro enfrentar. O grupo E, Boca Juniors e Corinthians. Esse grupo aí, para mim, tá mais do que certo. Mas eu acho que o Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Boca, vão enfrentar dificuldades por conta do Always Red aí, a altitude. Nada mais do que isso, porque é outro time assim fraco que se vale de uma vantagem assim, que deveria ser proibida na Libertadores, esse negócio de altitude, mas enfim. Grupo F, River Plate, para mim passa River Plate e o Fortaleza. Eu acho o Fortaleza mais time do que o Colo-Colo e o Alianza Lima, e vai dar um bom confronto, assim, vai dar um confronto legal, e eu vou querer acompanhar esse confronto entre River Plate e Fortaleza. Fortaleza vindo com tudo aí para mais uma temporada com o Vojvoda no comando, e o River Plate, a gente sabe, tá embaixo nos últimos tempos, mas é o Galhardo, a gente sabe, o maior ganhador aí, o maior técnico da história do River Plate, prestes a sair, provavelmente pode ser sua última temporada, então o Galhardo vai vir com tudo aí com esse River Plate, querendo ganhar, quem sabe, mais uma Libertadores. Grupo G é o grupo do tanto faz como tanto fez, né? Vai ter um clássico aqui, um grupo importante, tendo um clássico aqui pela frente entre Cerro Porteño e Olímpia, mas pelo que eu vi na fase de grupos, esse time do Olímpia é horroroso, não sei como é que o Fluminense conseguiu perder para esse time, sendo que ganhou aqui no Rio, mas eu acredito que dê Cerro Porteño e Colón, também vou na sua, Pablo, apesar do Colón ser um time pequeno lá na Argentina, eu acho que o Peñarol também não toca essa bola toda não, mas eu acredito que dê Cerro Porteño e Colón, mas não pode ignorar o Peñarol nem o Olímpia, que são times assim de imensa camisa, times que já ganharam a Libertadores e times campeões de mundiais aí, então não pode descartar nenhum desses dois aí, tanto o Peñarol quanto o Olímpia. Mas para mim passa Cerro Porteño e Colón. E agora, para encerrar, o grupo H, para mim passa o Talleres da Argentina e a Universidade Católica. O Flamengo, depois do que eu vi aí
Flamengo, depois do que eu vi contra o Fluminense, realmente não tem chances nenhuma nem de passar de fase. Eu tô brincando, galera. Aí é ser muito clubista. Mas, assim, eu acredito que passe o Flamengo, assim, com dificuldades. Não vejo tantas dificuldades, assim, para o Flamengo passar. Mas o Flamengo passa e eu acho que a disputa pelo segundo lugar fica entre a Universidade Católica e o Tadieres. Não vejo o Sport Cristal com essa bola toda também, não, porque o Tadieres tá vindo de um trabalho, assim, lá do próprio técnico que foi do Internacional, então acredito que essa segunda vaga possa ser que venha também para a Universidade Católica ou Tadieres. Então, para mim, passa Flamengo e fica entre a Universidade Católica e o Tadieres. Então, o resto é saber como é que o Flamengo e, como eu falei, o Corinthians, eles vão vir para essa fase de grupos por conta dos seus treinadores. Agora, Pablo, encerramos esse assunto aqui da Libertadores, da fase de grupos, e vamos partir aqui brevemente e discutir um pouco dessa eliminação da Itália. Cara, o que aconteceu com a Itália? O que está acontecendo com o futebol italiano? Atual campeão da Europa, atual campeão da UEFA Euro de 2021. E a Itália foi eliminada pela Macedônia do Norte. Inclusive, a Macedônia do Norte foi eliminada por Portugal e Portugal está na Copa como cabeça de chave, sendo que Portugal e Itália iam decidir a vaga. O que aconteceu com a Itália, cara? Foi um vexame a Itália ser eliminada pela Macedônia do Norte? Pô, com certeza. Foi, né? Tipo, já é um vexame nem a eliminação, tá? Pela Macedônia. Já tá fora de duas Copas consecutivas. Então, já começa por aí. Eles perderam uma geração. Eles perderam uma geração, porque em duas Copas seguidas, você perdeu uma geração. Cara, assim, eu não sei nem explicar. Porque eles venceram a Euro, né? E se prestar esse papel... E assim, né? A gente fala, eles venceram a Euro. Tá, mano, eles venceram a Euro, mas... Eles chegaram num ponto que eles precisaram ir para repescagem para poder ir para a Copa. Então, é uma coisa que já vinha antes, né? De antes. E mano, não sei explicar. Talvez o fato do Insigne ir jogar nos Estados Unidos fale muito sobre isso. Deve ser desinteresse, que não é possível, cara. Tipo... cara, porque a gente pode traçar vários paralelos aqui. A força do campeonato italiano, já que não é mais o mesmo. Não, acho que não é isso não, cara. Não sei, cara. Pode ser sim também. Acho que pô, se fosse isso, o Brasil também não iria pra Copa, pô. Não, cara, mas é complicado analisar a situação da Itália, porque podem ser vários fatores. A força do campeonato, que eu acabei de falar, os dirigentes lá que comandam a Federação Italiana, o próprio técnico Alberto Mantini, será que ele está propondo uma reformulação dessa seleção italiana? Está vendo os jogadores? A falta de investimento em categorias de base para revelar novos jogadores e promessas assim no futuro do futebol italiano. Então são várias coisas que estão interligadas, cara, que podem exemplificar, explicar. Eles perderam uma geração. Exatamente. Eu vejo assim, esses fatores que podem explicar isso que está acontecendo com a Itália. Agora, falar exatamente o que está acontecendo é muito complicado, cara, porque ganhou uma Euro e logo depois vai para a repescagem, que já mostra que as coisas não estão boas, e perde para a Macedônia do Norte, comete esse vexame, aí realmente complicado. Com um dos melhores jogadores da Europa, que é o Jorginho. Então, alguma coisa tá errada na Itália, cara. O Jorginho também, pelo amor de Deus, depois lá da Champions lá, tá jogando bosta nenhuma, né? É aquilo, cara. Pode estar acontecendo alguma coisa no vestiário, a gente não sabe, nos bastidores da seleção, a gente sabe como é que é time de futebol. Depois da Champions não, desculpa, depois da Euro. Isso, depois da Euro. Então, a gente não sabe. Agora, precisar, o que foi que aconteceu, a única coisa que a gente pode falar com certeza é que foi um vexame absurdo. E já emendando na outra pergunta, se a Itália vai fazer falta na Copa, eu acho que a Itália vai fazer muita falta na Copa, porque é uma seleção tetracampeã do mundo, uma seleção de tradição, já fez grandes confrontos com o Brasil no passado. Inclusive, o Brasil foi campeão em cima da Itália e também foi eliminado na Copa de 82 contra a Itália.
Então a Itália deixa a Copa do Mundo assim mais forte, podemos dizer desse jeito. Porque uma Copa do Mundo sem Brasil, sem Itália, Argentina, Alemanha, essas seleções mundiais assim fortes, que tem chances de ganhar o título, França e tal, deixa a Copa do Mundo enfraquecida. Então eu acho que a Itália vai fazer falta na Copa assim por conta de que tudo que a Itália representa. Camisa, número de títulos, potência assim, do seu futebol. O futebol italiano é forte, não tem a mesma força que outras temporadas tinha, outros anos tinha, mas tem uma força na Itália, sempre teve. Então é muito complicado o que está acontecendo com a Itália, é triste o que está acontecendo, a gente não sabe o que de fato está acontecendo com a Itália, mas eu acredito que depois desse fiasco, mais um fiasco, a Itália fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, a Holanda não deixou isso acontecer. A Holanda não se classificou em 2018, agora se classificou. Tomou jeito a Holanda. Mas a Itália parece que não tomou jeito, porque é a segunda Copa consecutiva e eu acho que precisa de uma reformulação. O sinal vermelho está ligado, o sinal de alerta está ligado. Como você falou bem, definiu bem, foi uma geração perdida, foram 2 gerações perdidas, então é muito triste o que está acontecendo com a Itália. Na Copa passada, se eu não me engano, foi Itália e Holanda, né, que não se classificaram. Isso. E dessa aí a Itália vai ficar de fora. Cara, não sei nem o que falar, né? Porque, tipo, tu acha que a Itália vai fazer falta na Copa? Vai pela festa, né, cara? Mas não sei também se a Itália iria bem na Copa. Não foi bem nas eliminatórias, não foi bem na repescagem, então acho que iria bem na Copa. Mas é aí que eu tô falando, cara. Como é que pode, né? As coisas são no futebol. Futebol por isso que esse esporte é apaixonante. A gente sempre fala aqui do futebol com paixão e tal. Esse esporte desse jeito que ele proporciona isso. Ele joga bem uma competição importante com as melhores seleções da Europa e depois de uma repescagem vai mal e perde para a Macedônia do Norte e não vai para a Copa. Não dá para explicar, cara. Eu não sei, tem que ver esse imbróglio também da Rússia e da Ucrânia, o que vai acontecer. O jogo da Ucrânia foi adiado, a Rússia foi posta de escanteio, né? Então provavelmente não vai participar aí da Copa do Mundo, muito menos da repescagem que ela estava participando. Então pode ser que a Itália ainda tenha aí uma chance ainda de participar da Copa. Eu acho que não. Usando aí... cara, tipo assim, vai dar WO? Vai dar WO? A Ucrânia vai jogar? Então, assim, por quanto tempo vai durar essa guerra? Então, assim, são coisas que não dá pra gente saber. Então, pode ser que a Itália aí, sei lá, né, ganhe um convite aí do Eurico Miranda, igual o Eurico Miranda fez aí com o Fluminense, pra jogar a Série A. E deu uma carteirada aí pra participar da Copa, né? Aí seria muito engraçado se a Itália ganhasse a Copa. Ganhou a Copa do Tapetão. Exatamente, seria muito bom. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. E a Itália tem que ser penalizada. Também acho que não vai acontecer, não. Por esse fiasco que ela fez. Não, faz sentido esse seu pensamento, faz sentido. Mas eu acho que ela tem que ser penalizada pelo que ela fez, aliás, pelo que ela não fez. Por esse fiasco aí, foi méritos para a Macedônia do Norte. E Portugal foi lá, diga-se de passagem, Bruno Fernandes jogando muito. Foi lá e se classificou contra a Macedônia do Norte. Está lá como cabeça de chave da Copa. Portugal fez a parte dele. Então, mais uma Copa aí para o Cristiano Ronaldo. Então, foi um fiasco danado para a Itália. Eu acredito que vai fazer falta. Também o sorteio, que com certeza vai ser assunto aqui. Sorteio da Copa do Mundo, e é uma pena a Itália não estar participando, uma seleção campeã do mundo, e a Itália tem que ligar o sinal de alerta, como eu falei, tentar propor uma reformulação, quem sabe mudar a diretoria lá da Federação Italiana. Eu acho que o Mantini tem que continuar, porque ele uma não classificação para a Copa do Mundo pesa muito, eu acho que pesa mais do que ganhar uma Euro, mas eu acho que ele tem que continuar, porque é um cara que já está lá, é italiano, conhece os jogadores e tal, mas é aquilo. A Itália tem um grande trabalho pela frente para tentar, de algum jeito, acabar com essa sina aí de não se classificar para a Copa do Mundo, que uma seleção do tamanho da Itália, tetracampeão mundial, não pode se sujeitar a ficar fora de Copa do Mundo
Mundo não, a competição mais importante de seleções do mundo, assim. Uma das competições mais importantes do mundo. Enfim, é isso, galera. Encerramos mais um episódio. Falamos aqui bastante da fase de grupos, assim, do sorteio da Copa Libertadores da América, com grandes confrontos pela frente, com o grupo da morte, grande parte dos brasileiros se dando bem, assim, nesse balanço de final, assim, do sorteio. E também falamos um pouco dessa eliminação vexatória, esse vexame da seleção italiana que foi eliminada da Copa do Mundo. Mais uma Copa, a Itália vai ficar sem disputar por conta da Macedônia do Norte, que perdeu, inclusive, para Portugal, e Portugal está na Copa do Mundo. Bom, galera, agora, deixando para vocês mais um recadinho antes de nós divulgarmos aqui as nossas redes sociais, como sempre. Lembrando a vocês para se inscrever e assistir os vídeos lá do nosso canal, ativa o sininho lá para receber as notificações dos novos vídeos, sempre com vídeos semanais abordando o melhor do universo do futebol. Não perde lá não, nós lançamos um vídeo lá sobre o Cristiano Ronaldo, se vai se aposentar ou não após a Copa do Mundo, tá bem legal, vocês não perdem por assistir. Agora, galera, eu deixo esse espaço para a divulgação das nossas redes sociais. Por favor, Pablo, faça as honras e divulgue suas redes sociais para os nossos ouvintes. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. É isso aí. Minhas redes sociais, vocês podem me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e também no Instagram, @PEDuarte92, tudo minúsculo, vai estar aqui na descrição desse episódio. É isso aí, galera. Valeu, um abraço! Valeu, tchau, tchau.